Olha, liderar uma empresa muitas vezes parece que é navegar num mar cheio de incerteza, né? Mas e se existisse uma ferramenta para transformar essa névoa toda num plano bem claro? É exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje, o diagnóstico empresarial. Pensa nele como um verdadeiro mapa para a estratégia. Bora entender como isso funciona na prática? Essa é a pergunta de 1 milhão, né? Quem aí, na gestão, nunca sentiu que tem tanta coisa para fazer, mas não sabe nem por onde começar? Pois é. Esse é um sintoma clássico. Aquela sensação de estar à deriva, sabe? Só apagando incêndio, reagindo aos problemas, em vez de se antecipar a eles. É exatamente essa falta de direção que um bom diagnóstico vem para resolver. Para a gente entender como construir esse mapa, nosso caminho vai ser esse aqui. A gente começa com o desafio inicial de planejar, depois define o que é esse tal de diagnóstico, aí a gente olha para dentro da empresa, depois olha para fora e, no final, a gente chega no ponto mais importante de toda essa análise. É aqui que muita gente trava. A paralisia. A gente sabe que precisa planejar, precisa inovar, crescer, mas a pergunta que fica martelando na cabeça é sempre a mesma. Tá, mas por onde eu começo? E olha, essa pode ser a barreira mais difícil de quebrar. E a resposta para essa pergunta que paralisa todo mundo é, na verdade, bem direta. Comece com um diagnóstico. Ele funciona como um check-up completo, sabe? Uma fotografia bem precisa do momento atual do negócio. É a base, o chão firme sobre o qual qualquer plano estratégico de verdade consegue ser construído. Então, o que é na prática um diagnóstico empresarial? Pensa nele como um trabalho de detetive, bem focado. A ideia não é analisar tudo de uma vez, mas sim encontrar o fio da meada. Aquele problema central que, se for resolvido, destrava todo o crescimento. Ou então, aquela oportunidade de ouro que, se for aproveitada, muda completamente o jogo. E como é que esse processo acontece? Basicamente, ele se divide nessas 4 etapas que são essenciais. Primeiro, se olha para dentro, para a cultura da empresa. Depois, para fora, para o mercado e para o ambiente geral. E aí, por fim, a gente conecta todos os pontos para achar o nosso alvo. Vamos dar uma olhada em cada uma dessas etapas? Então vamos lá, nossa primeira grande fase, a análise interna. Antes de sair olhando para a concorrência ou para o mercado, é fundamental entender quem a gente é por dentro. O primeiro passo, e talvez o que mais se esquece por aí, é fazer uma autoavaliação bem honesta. Uma estratégia pode ser genial no papel, mas quem vai executar são as pessoas. E a cultura organizacional é tipo o sistema operacional que define como essas pessoas trabalham juntas. Ignorar a cultura não é um detalhe, é quase que planejar para o fracasso. E o ponto aqui é que cultura não é algo abstrato, flutuando no ar. Ela aparece no dia a dia. Por exemplo, se uma estratégia depende de agilidade, de inovação, mas a cultura da empresa tem processos de decisão que são lentos, centralizados, pronto, já existe um conflito. Entender essas dinâmicas é como checar se o solo é fértil antes de plantar a semente de uma nova estratégia. Ok, já olhamos para dentro. Agora é hora de virar a chave e entender o mundo lá fora. Afinal, nenhuma empresa é uma ilha, né? Agora sim, é hora de abrir a janela e mapear o terreno. Quem são os concorrentes na vizinhança? Como é que está o clima da economia? Essa é a fase em que a gente analisa tanto o ambiente competitivo mais próximo, quanto as grandes forças que estão moldando o setor inteiro. E aqui tem uma diferença bem importante. A análise de mercado foca no nosso bairro. Clientes, concorrentes, fornecedores, tudo aquilo que afeta o dia a dia diretamente. Já a análise ambiental olha para as grandes correntes, as forças macro, como a economia e a tecnologia, que afetam todo mundo. As duas são vitais para ter uma visão completa. Muito bem. Depois de toda essa investigação, olhando para dentro e para fora, a gente chega no momento da verdade, destilar tudo isso numa única ideia central. Então, o ponto crucial é este. O objetivo do diagnóstico não é acumular um monte de relatório. É transformar essa montanha de dados em uma única frase clara que aponte uma direção. Todo o trabalho que veio antes serve para dar a confiança de que o foco está no lugar certo. E o que seria esse ponto-chave na prática? Ele pode aparecer de 2 formas. Como o problema que precisa ser resolvido, tipo uma queda na satisfação do cliente, ou como uma oportunidade para ser aproveitada, como um novo nicho de mercado que ninguém está vendo. Seja um ou outro, a clareza aqui é o que mais importa. Com essa definição em mãos, finalmente temos o nosso X no mapa. A incerteza se transforma num alvo concreto. E é a partir daqui que um projeto de planejamento pode, de fato, começar, com foco e com propósito. Essa frase resume perfeitamente o valor de todo esse processo.
O esforço que se dedica ao diagnóstico não é um desvio do caminho, é a construção do próprio caminho. Definir o problema com precisão é de longe a parte mais importante para conseguir encontrar a solução certa. E para a gente fechar, fica esta reflexão. O diagnóstico empresarial é, na sua essência, a arte de fazer as perguntas certas. Então, qual é a pergunta fundamental que, talvez por ser tão óbvia, o negócio ainda não parou para responder? A resposta pode ser o começo do próximo grande plano.